Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje, nós teremos mais uma edição do quadro MPRJ Responde. E a Codicom, que é a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vai trazer para você as principais notícias da instituição no quadro Minuto MPRJ. Aqui no estúdio, nós teremos a segunda parte da entrevista sobre saúde mental. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Chegou a hora do cidadão tirar as suas dúvidas com os promotores e procuradores de justiça do Ministério Público. É o quadro MPRJ Responde. Confira. Da onde surgiu o Ministério Público do Rio de Janeiro? Qual foi a origem dele? Arley, o Ministério Público do Rio de Janeiro foi institucionalizado pelo Decreto 1030 de 1890, lá no início da República Brasileira. Promotor de justiça, né? Sempre existiu desde que o mundo é mundo. Na Grécia, os assírios, os egípcios tinham promotor de justiça. Agora, como instituição, como um organismo com estrutura, com regulamentação legal, né? E como instituição, com uma chefia escolhida ou eleita, ele apareceu, o Ministério Público, em 1890, com o Decreto 1030. O que o Ministério Público pode fazer em caso de insuficiência de vagas na rede pública de ensino? Oi, Rosângela, como vai? A educação infantil é uma das maiores preocupações do Ministério Público na atuação na educação, né? O que nós temos buscado é uma atuação bastante resolutiva e bem próxima dos municípios, né? No sentido de tratar com todos os municípios a ampliação da oferta de vaga nas redes de uma forma progressiva no tempo, né? É importante que os municípios, eles universalizem a pré-escola, que é aquela etapa de 4 e 5 anos de idade, né? Todos os municípios têm a obrigação de dar cumprimento integral à pré-escola e atender no mínimo 50% da população de 0 a 3 anos na etapa de creche, né? Sabemos que muitos municípios do Rio de Janeiro ainda não deram cumprimento e o Ministério Público vem acompanhando através de diversas estratégias que podem acabar resultando no ajuizamento de uma ação civil pública, obrigando o ente a dar cumprimento a essa meta do Plano Nacional de Educação, que é tão importante para a educação infantil no nosso estado. E agora nós vamos direto à Codicom, que é a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com as notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata Leonardo. Olá, José Fernandes. Vamos ao nosso primeiro destaque. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, assinou um termo de ajustamento de conduta para garantir o cumprimento do Decreto Municipal número 7.445 de 1988 e também da Lei Municipal número 129 de 1979. Essas leis determinam que as empresas prestadoras do serviço de transporte público tenham obrigatoriamente troco suficiente para atender aos usuários. Em caso negativo, a tarifa sempre deve ser arredondada para baixo. Os consórcios de ônibus têm até 180 dias para fixar esses avisos em 100% da frota. Em caso de descumprimento, o acordo prevê o pagamento de multa no valor de R$ 1.000 por dia de atraso. Mais uma, Zé. E a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Resende celebrou um termo de ajustamento de conduta para regularizar a situação do serviço prestado por ambulâncias no município de Itatiaia. O acordo também tem como objetivo corrigir as deficiências no serviço público de saúde que é prestado por meio desses veículos. O município de Itatiaia se comprometeu a regularizar o funcionamento mecânico,
a situação administrativa dos automóveis, a adequar a rotina de limpeza, a fazer desinfecção nas viaturas de ambulância, entre outras medidas. E agora, para finalizar, o MPRJ, por meio do CAU Criminal e do Instituto de Educação e Pesquisa, o IEP, realizou um curso sobre o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida, o FRIDA. O formulário permite avaliar risco dos casos de violência doméstica contra as mulheres e a melhorar a gestão desse atendimento. Quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br. Zé Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no nosso estúdio a promotora de justiça Bárbara Speer, ela que é coordenadora do CAU Cível, e também o Dr. Rodrigo Japur, ele que é mestre em saúde pública e diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental aqui no Rio de Janeiro. E você que acompanha o nosso programa, você já viu que na semana passada nós fizemos um programa onde a gente abordou várias questões com os nossos convidados. E se você está assistindo o programa hoje e não viu o anterior, você pode entrar em todas as nossas redes sociais que você vai resgatar esse programa e você vai poder fazer o link, porque o tema é muito importante. E nesse programa de hoje, eu queria começar aqui com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, a gente conversou no programa passado, mas eu queria saber quais são os desafios para consolidar um modelo de melhor atendimento às pessoas que sofrem internação ou problemas de saúde mental. Em primeiro lugar, registrar que, a partir dos movimentos após a Lei 10.216, de 2001, o Brasil expandiu muito o seu modelo de atendimento de base territorial, né? CAPS, residências terapêuticas, leito em hospital geral, né? Enfim, a gente evoluiu muito, né? E a gente evoluiu também do ponto de vista do financiamento. Durante esses anos, foram incorporadas uma série de financiamentos que possibilitaram que municípios e estados pudessem implementar suas redes de atenção psicossocial, as famosas RAPs. Além disso, a gente também tem que colocar que a atenção básica dos municípios também é corresponsável por isso e também houve uma ampliação nesses anos da cobertura de estratégia de saúde da família, que também vai corroborar com o processo de desinstitucionalização desses pacientes. Mas os desafios da política, eles são vários, né? Não é fácil você institucionalizar um modelo, né, que era hospitalocêntrico, né, desconstruir esse modelo, inclusive do ponto de vista social, né? As pessoas acreditam que o hospital psiquiátrico é o melhor lugar para tratar da sua família, então, assim, isso tem que ser desconstruído também a nível social, né? A loucura ocupa esse lugar, né? Então, assim, olha, ele é louco, então o hospital psiquiátrico é o lugar dele, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, isso é um desafio importante, que é o desafio muito mais de mudar esse tecido, né, social, de que as pessoas acreditam que a loucura deve estar internada, mas tem outros desafios que são da própria política pública de saúde, né? Da consolidação de um modelo, né? Que provou que deu certo, provou que dá certo. Com todas as dificuldades que eu acredito que existam, né, em vários lugares do país, e elas existem, né, a gente avançou muito. E uma das minhas preocupações enquanto profissional de saúde, né, enquanto um entusiasta desse modelo, são as linhas de financiamento, né? Hoje a gente está com algumas dificuldades em liberar financiamento para novos serviços e eu acho que aí é o papel fundamental do Ministério da Saúde, né, valorizar isso que já foi feito, né, e a gente poder prosseguir construindo novos serviços de atenção à saúde mental de base territorial, né? Rodrigo, só te interromper um pouco, a gente tem profissionais suficientes para cuidar dessa questão? Se houver um apoio financeiro, a gente teria uma rede para botar essa situação em marcos civilizatórios?
Olha, a dificuldade de profissional formado especialista em saúde mental, ela é uma realidade, é outro desafio, né? A gente tem centros de formações hoje importantes, né? Hoje a gente já tem faculdade de medicina, inclusive incluindo no seu internato médico a questão da saúde mental. Eu, por exemplo, sou professor da faculdade de medicina e trabalho com essa clientela, que são alunos ainda em formação médicos, para atuar em atenção básica, que já vão sair com uma formação em saúde mental. Isso é um direcionamento do MEC, né? Então, que já percebeu que é necessário formar profissionais que tenham essa capacitação, porque a gente vai cuidar desse indivíduo em liberdade. Isso é um fato. Eu acho que tem sim dificuldades nisso, a gente precisa investir muito nisso na formação básica, né, do profissional em saúde, que tem uma carga muito pequena em relação à saúde mental. E, além disso, muitos profissionais têm um certo preconceito em trabalhar com saúde mental. E assim, isso tem que ser colocado e tem que ser trabalhado nas universidades, nas pós-graduações, enfim, que eu acho que é o caminho para a gente formar uma rede melhor. A gente tem iniciativas importantes, seja do Instituto de Psiquiatria, com o mestrado profissional em saúde mental, seja da residência multiprofissional também do IPUB, né, seja de outros centros que estão hoje, da Fiocruz, que estão hoje formando profissionais há alguns anos para a saúde mental dos municípios. Doutor Bárbara, e o Ministério Público também está equipado para lidar com essas questões, por exemplo, que tem que fiscalizar, tem que fazer acompanhamento, tem que conversar com os órgãos públicos, com as prefeituras, governo do estado. Como é que é a estrutura do MP para lidar com essa situação? Sim, com certeza. Esse também é um desafio, porque é uma mudança de paradigma também institucional. E a interdisciplinariedade, como foi dito no programa passado, é uma realidade que se impõe para o tratamento e para o acompanhamento da pessoa em sofrimento mental. Então, o Ministério Público, ele sempre que recebe qualquer notícia, ele tem em todo o estado equipes que são formadas por profissionais com uma abordagem multidisciplinar, são assistentes sociais, são psicólogos, são psiquiatras, e que buscam essa avaliação biopsicossocial, como preconiza a lei, né? Não mais aquele modelo médico-assistencial, e sim um modelo social, de garantia dos direitos da pessoa com deficiência, o que demanda, o que impõe, na verdade, essa interdisciplinariedade e essa superação de barreiras. Mas, doutora Bárbara, o Ministério Público tem uma função fundamental, né? Porque essas pessoas, elas não se organizam, elas não têm voz, né? Exatamente. A gente não tem associação das pessoas com enfermidade mental. Ou tem, doutor Rodrigo? Eu vou perguntar isso agora, mas a gente vai responder no bloco seguinte, porque a gente tem que fazer um pequeno intervalo, e você não sai daí, porque, ó, como você está vendo, o programa está muito interessante. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje com um tema muito bacana, muito importante também, né? E no bloco anterior eu interrompi aqui o doutor Rodrigo e a doutora Bárbara, eu quero voltar com a doutora Bárbara primeiro, perguntando sobre a importância do Ministério Público para esse grupo de pessoas que não têm voz, porque elas, como não têm essa consciência, elas não têm essa autonomia, né? Se alguém não olhar por elas, quem é que vai olhar? Sim, com certeza. Nós costumamos chamar até as pessoas que estão institucionalizadas e mesmo as pessoas que já estão fora dos hospitais, mas que sofrem, né, com a questão dos transtornos mentais, dos invisíveis, porque eles não têm acesso, muitas vezes, a um advogado, eles não conseguem se expressar. Então, é o Ministério Público que tem que zelar, que tem que velar pelos interesses e pela garantia dos direitos dessas pessoas. Nesse sentido, a interlocução das promotorias de justiça com a RAPS, com a Rede de Atenção Psicossocial, é indispensável para que se verifique o atendimento que vem sendo prestado a esse cidadão e para que se potencialize a autonomia desse indivíduo, como preconiza a lei. Existem entidades, doutor Rodrigo, que cuidam dessa questão, ONGs, enfim, existem grupamentos que têm atuado também nessa causa? Eu acho que é um ponto importante, né? A gente tem associações aí de usuários e familiares, né? No próprio local onde eu
eu trabalho, sou diretor há 10 anos, a gente tem uma associação que é super forte, super ativa, que dispõe de advogado, que faz essa interlocução com o Ministério Público local. A gente tem, voltando um pouco na questão da importância do Ministério Público, na ação de Carmo, especificamente do fechamento do Hospital Estadual Teixeira Brandão, a gente tem que registrar a importância fundamental que foi a ação da promotora de justiça local, Sheila Cristina Vargas, em relação ao aditamento dos TACs, como isso se deu muito por conta da atuação do Ministério Público, né? E como também o Ministério Público vai a Carmo para entender como que foi essa intervenção dela lá, né? E também para transbordar isso para outras comarcas. Eu acredito que Carmo não é só não é só para a questão técnica em psiquiatria, mas também pela questão jurídica, né? De como que se conformou isso para que a gente pudesse transbordar isso para outras promotorias que pudessem acionar os seus locais onde tem hospitais psiquiátricos. Rodrigo, uma questão. Existe interesse ou existiu interesse político, econômico de se ter um ambiente desse numa cidade? Porque qual é a dificuldade de enfrentar essa questão, né? Pode parecer uma coisa lógica, mas pelo que o senhor está dizendo, não foi lógica nenhuma. Não é lógico, né? Os enfrentamentos em relação a você fechar um hospital psiquiátrico são imensos, enormes. Mas eu julgo um dos principais enfrentamentos é o enfrentamento que você vai retirar daquele local, né, pessoas que têm transtorno mental para morar na cidade. E são casas alugadas na cidade, né, onde o indivíduo tem vizinhos, né, e óbvio, se o hospital psiquiátrico representa para aquela população um lugar de tranquilidade para guardar a loucura, para trancar a loucura, e quando você diz, olha, eu vou tirar a loucura de lá para colocar lá na cidade, a cidade também foi contra, né? A cidade ela foi inicialmente contra, os políticos foram contra. Então, foi preciso fazer um trabalho muito grande de sensibilização dessa comunidade, né? E aí, assim, tem uma coisa importante, que quando esse indivíduo sai da internação psiquiátrica, ele sai com 2 benefícios. Ele sai com um programa de volta para casa, que também foi instituído nos últimos anos de governo, né? Esse programa, ele confere ao indivíduo que está internado ininterruptamente por mais de 2 anos o valor de R$ 418, e ele sai com LOAS, né, que é o benefício da assistência social, e ele sai com mais R$ 980 e ele passa a ser consumidor da cidade. Então, aquela cidade que via aquele indivíduo como só mais um louco que via morar aqui do meu lado, mas ele começa a consumir. A cidade entra na casa, porque a cidade quer saber o que está acontecendo ali. Então, eles começam a fazer relações que a gente não tem como dimensionar. E essas relações hoje estão constituídas, após 17 anos de projeto, da seguinte forma: se uma residência terapêutica for mudar de lugar, os vizinhos fazem um abaixo-assinado para ela não sair. Então, assim, é para a gente entender como que isso está fortalecido na cidade. E vai pela questão econômica também, mas vai também pelas relações. A partir do momento que você vê que é possível conviver, né, a loucura tem tratamento, a gente consegue conviver com ela, né, você começa a se aproximar daquele indivíduo olhando ele como um ser humano, né, para além de qualquer questão psiquiátrica que possa ter nele. Doutora Bárbara, é possível reintegrar essas pessoas, inclusive, no mercado de trabalho? Porque é um caminho bastante interessante esse que o doutor Rodrigo está apontando, né? Sim, com certeza. E é isso que preconiza a lei mesmo, né? A inclusão social. Então, essas pessoas devem, dentro das suas limitações, serem incluídas no mercado de trabalho, atendendo às suas possibilidades. Mas eu acho importante, dentro do que o Rodrigo disse, a questão das residências terapêuticas, que inicialmente elas provocam uma resistência muito grande na vizinhança, porque em Carmo foi um boom, né? Chegaram muitas pessoas ao mesmo tempo, então, sim, em cidades... Desculpa fazer uma interrupção, doutora Bárbara, só para explicar melhor para o nosso telespectador, quando a gente fala em residências terapêuticas, são unidades onde há uma coletividade de pacientes, ou cada residência tem uma pessoa? Como é que é isso? Dá o formato para a gente. A residência terapêutica é uma moradia com até 10 pessoas. Tem 3 tipos de residências terapêuticas, 1, 2 e 3, 1 para os níveis de transtornos muito leves, 2 e 3 para os mais graves, que demandam maiores cuidados. Mas são casas,
né? Por isso, não deveria ter esse nome de serviço de residência terapêutica, porque, na verdade, são moradias mesmo. Como eu disse, até 10 pessoas que são cuidadas dentro das suas necessidades. Mas eu, por exemplo, vivenciei a implantação de 3 residências terapêuticas no município de Nilópolis e era uma dificuldade para arranjar casa, porque a vizinhança não aceitava. Na verdade, eram cerca de 30 pessoas que estavam chegando de Paracambi, em decorrência do fechamento do hospital lá, e muita resistência, até que a gente conseguiu instalar a primeira. E aí a comunidade vê que não, é tranquila a convivência. As pessoas estão tratadas, elas estão estáveis. Em eventual surto, em eventual desestabilização, ela vai ter o apoio da rede de atenção psicossocial. Ela vai ser enviada para o leito de emergência ou vai ter um maior apoio do CAPS, conforme a sua necessidade. Rodrigo, para finalizar, a gente pode dizer que esses pacientes, eles passam por um processo de cura ou simplesmente eles estão sendo readequados, estão sendo ressocializados de uma forma mais correta porque já não era para ter feito alguma coisa contra eles lá atrás? Olha só, o paciente que passa 25, 30 anos numa instituição psiquiátrica, ele não vai sair de lá sem nenhuma questão, né? Ele viveu o mundo do hospício. Ele perdeu as suas referências e ganhou as referências da instituição. E é por isso que a gente chama de institucionalização. É óbvio que ele vai... A gente na psiquiatria, eu evito essa palavra cura, né? Acho que essa não é a questão principal, né? Eles são capazes, eu acho que a gente tem que reconhecê-los como seres capazes. A gente não vai tirar eles do hospital psiquiátrico para fazer por eles, mas para fazer com eles, né? Esse é uma das características para a gente produzir autonomia, né? E é óbvio que é dentro das possibilidades de cada quadro, de cada paciente. Eu vou dar um exemplo importante aqui. A desinstitucionalização, o fechamento dos hospitais psiquiátricos não é só para residência terapêutica, né? Em primeiro lugar, a gente vai responsabilizar a família desse indivíduo. Ela é corresponsável desse cuidado, né? Em segundo lugar, eles não precisam necessariamente de ir para residências terapêuticas. Muitos pacientes nossos do hospital hoje moram sozinhos em suas residências, administrando seu próprio dinheiro, cuidando disso, né? Então, assim, pacientes psicóticos graves que estão morando sozinhos. Então, a gente faz um apoio da rede de atenção psicossocial. Então, a residência terapêutica é só mais uma forma da gente produzir cuidado para esse indivíduo. Então, não é a última e não é um recurso fim. Ele pode também ir para a residência terapêutica e chegar a um ponto como alguns pacientes nossos se casaram e foram morar fora dali, né? Eu acho que a residência terapêutica não pode ser considerada um fim. Ela é o início de um processo de desinstitucionalização, que é um processo demorado e que muitas vezes os pacientes, pelo tempo de internação, podem sim ter que viver lá por um período até o fim de suas vidas. Mas não é a regra. Gente, olha, e com essa fala do Dr. Rodrigo, a gente espera ter jogado muito mais luz sobre esse tema, um tema que a gente já abordou aqui, tema muito importante e muito bacana também, né? Porque é muito legal a gente revelar situações que a maior parte da sociedade não tem conhecimento e demonstrar também que situações que parecem muitas vezes irreversíveis, elas podem ser tratadas dentro dos direitos humanos e tem um caminho melhor para todo mundo, né? O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça, Bárbara Speer, ela que é coordenadora do CalCívil e também do mestre em saúde pública e diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental, Dr. Rodrigo Japur. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o endereço que está aparecendo aí na base do nosso vídeo. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!